Fala galera, aqui quem fala é o professor Davi. A gente vai estar resolvendo a questão 16 do vestibular da UES de 2019.2. Tá certo? O que é que ela diz pra gente? Ela diz o seguinte: no plano cartesiano, a reta T, paralela à reta x igual a raiz de 3y, tangencia a circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 4y mais 4 igual a zero no ponto Z, xy, que tem coordenada y maior do que 2. Para os pontos x igual a 2, 0 e y igual a 0, 2 na circunferência, a medida do arco XYZ que contém o ponto y é igual a. Ou seja, o que é que a gente vai ter? A gente definiu que essa reta aqui, x igual a raiz de 3y, eu vou chamar de S. Tá bom? Vamos passar esse raiz de 3 para o outro lado dividindo, ó, certo? Em seguida, vamos multiplicar por raiz de 3 em cima e por raiz de 3 embaixo para racionalizar. Finalmente, nós vamos ter que a nossa reta S é igual a raiz de 3 sobre 3x. Tá certo? E a gente sabe que numa reta, esse coeficiente que multiplica o x é chamado de coeficiente angular. Tá certo? Como é que a gente obtém esse coeficiente angular, Davi? Bem simples. Através da tangente de um ângulo. Ou seja, a tangente de um ângulo é igual a coeficiente angular. Então, raiz de 3 sobre 3 é tangente de algum ângulo. Que ângulo é esse, Davi? Só pode ser 30. Certo? Então, a nossa reta S vai ser dessa forma. Vai formar um ângulo de 30 graus com o eixo X e vai cortar a origem porque ela não possui coeficiente linear. Tá certo? O segundo passo para a gente entender essa questão é a gente analisar essa circunferência que eu denominei de π. Tá certo? É x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 4y mais 4 igual a zero. O que é que a gente precisa saber dela? A gente precisa saber dela o centro e o raio. Tá certo? E como é que a gente faz isso? Bem simples. A gente vai passar esse 4 subtraindo para o outro lado, né? Tá somando, passou subtraindo. E agora a gente vai completar quadrados. Como é que a gente faz isso? A gente vai pegar esse termo aqui, ó, do 4, que está multiplicando x, e vai dividir por 2. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Vamos colocar o menos 2 aqui. Pegar esse menos 4 e dividir por 2 vai dar menos 2. Vamos colocar aqui, ó, dessa forma. Menos 2, menos 2. E para a gente compensar esse completar de quadrados, a gente vai somar o quadrado desses caras aqui, ó, do outro lado. Menos 2 ao quadrado, 4. Somei aqui. Menos 2 ao quadrado, 4. Somei aqui. Ou seja, finalmente a nossa equação da circunferência vai ser desse jeito. X menos 2 ao quadrado, y menos 2 ao quadrado igual a 4. Só que a gente sabe que a equação de qualquer circunferência é dada dessa forma. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Ou seja, a gente tem que o nosso A e o nosso B só podem ser 2, certo? E o nosso R também ser 2. Então, a gente tem uma circunferência de centro O, 2, 2, e raio 2. Se a gente fosse construir aqui, ó, colocar o nosso centro 2, 2, e agora a gente constrói a nossa circunferência. Beleza? O terceiro passo, pessoal, para a gente entender essa questão, é a gente analisar a reta T. O que é que a gente sabe sobre a reta T? Ele fala na questão que a reta T é paralela a essa reta S aqui, ó. Paralela. O que é que isso significa dizer? Significa dizer que os coeficientes desse cara são iguais, que eles formam o mesmo ângulo que no caso é 30. Ou seja, e a gente sabe também que a reta T, ela corta o eixo Y num ponto maior do que 2. Ele fala que a coordenada y é maior do que 2 e vai tangenciar essa circunferência bem aqui num ponto Z qualquer. Então, vai formar o mesmo ângulo, vai cortar o eixo y num ponto maior do que 2 e esse ponto vai ser chamado de Z. Mais ou menos assim, ó. Mesmo ângulo, cortei no ponto o eixo y maior do que 2 e tangenciei bem aqui. Tá certo? Em seguida, pessoal, vamos pegar e tomar o ponto y, que a gente sabe bem aqui que esse ponto y bem aqui, ó, é 0, 2. Tem o ponto x que é 2, 0. Beleza? Em seguida, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Vamos ligar esse ponto x ao ponto O. Quando a gente ligar, a gente sabe que esse ângulo aqui é 90 graus, porque é ponto de tangência. Vamos ligar o ponto O ao ponto Z. E também forma 90 graus, porque também é um ângulo, também é um ponto de tangência. Tá certo? Beleza. Agora, a gente quer descobrir a medida desse
arco aqui, ó, x, y, z, tá certo? É isso que a questão pede pra gente, x, y, z, a medida desse arco. Só que a gente sabe que a medida desse arco x, y, z é a medida desse ângulo central O aqui, ó. Esse ângulo central aqui, que eu chamei de O, ele é a medida desse arco x, y, z. Então, basta descobrir esse ângulo que a gente descobre a medida desse arco. Beleza? Como é que a gente vai fazer isso, Davi? Primeiro, a gente vai tomar um ponto D, bem aqui, certo? E se você perceber, a gente formou um quadrilátero, ó. Formou um quadrilátero bem aqui, ó. D, X, O, Z. Certo? A gente formou esse quadrilátero aqui, D, X, O, Z. E o que é que a gente sabe sobre o quadrilátero? A gente sabe que a soma dos ângulos internos dele são 360. Ou seja, a soma desse quadrilátero aqui, dos ângulos internos dele, tem que dar 360. Então, eu vou chamar esse ângulo aqui, ó, de K, tá bom? E quando eu somar K mais 90, mais 90, mais 30, tem que dar 360, ó. 90 mais K mais 90 mais 30 tem que dar 360. Ou seja, o nosso K, se eu somar aqui, vai ficar 90 mais 90, 180, mais 30, 210, igual a 360. Então, o nosso K só pode ser 150. Só que se você olhar as respostas lá, vai estar tudo em radiano. Como é que a gente faz para passar para radiano, Davi? Bem simples. Regra de 3. 180 está para π, assim como 150 está para x. Então, nós vamos fazer, vai ficar x igual a 150π dividido por 180. Simplificando por 30 em cima e por 30 embaixo, nós vamos ter que o nosso x é igual a 5π sobre 6. O que não tem na resposta lá no gabarito. Então, por isso que essa questão foi nula. Forte abraço, pessoal. Até a próxima.